Meus irmãos, que a graça e a paz do Deus missionário esteja com todos. Estamos aqui para a terceira parte da disciplina de antropologia missionária. Que os irmãos nos desculpem a qualidade da filmagem, do áudio, etc. Todavia, a gente quer desenvolver bem o conteúdo. Bom, nesse terceiro momento, nós vamos conhecer algumas cosmovisões. Lembrando que a palavra cosmovisão vem de duas palavras, de dois termos. Cosmo vem do grego cosmos, que é mundo, e visão vem do latim visio. Então, cosmovisão seria o quê? Visão do mundo. Ou seja, existe a cosmovisão individual, que são as lentes pelas quais a pessoa enxerga o mundo, mas também existe a cosmovisão coletiva. Nós podemos dar o exemplo de a cosmovisão islâmica, cosmovisão cristã, cosmovisão socialista, capitalista e etc. A cosmovisão ela vai tratar dos elementos fundamentais acerca das últimas coisas, da vida do ser humano e do mundo. Bom, vamos pensar aqui sobre a importância do missionário conhecer a cosmovisão do povo a qual deseja alcançar com o evangelho. Ele precisa entender a forma como as pessoas enxergam o mundo. Lembrando que o missionário tem a cosmovisão bíblica, ele tem a missão de transpor uma cultura para pregar a mensagem do evangelho, numa linguagem que as pessoas entendam. E para isso ele precisa conhecer a cosmovisão do povo a qual ele deseja alcançar. Vamos pensar primeiro na cosmovisão materialista. A cosmovisão materialista, ela funciona da seguinte forma. Ela alega a existência, aliás, ela nega a existência daquilo que é supracultural. Ela, na verdade, ela restringe tudo à matéria. Então, os adeptos dessa cosmovisão vão dizer que tudo se resume à matéria e espaço. E eles vão até dizer que as coisas aconteceram como obra do acaso. A cosmovisão materialista, ela pode se apresentar de várias maneiras, com várias aparências. Nós vamos ver, por exemplo, no ateísmo, nós vamos ver no secularismo, no humanismo, no comunismo, no cientificismo. Por quê? Tudo se resume à matéria. Por exemplo, no ateísmo, que nega a existência de Deus, então nega a existência da vida após a morte, da alma e etc. Aquilo que é espiritual. Nós vamos ver o humanismo, que centraliza tudo no homem, ou seja, nega a existência de um ser superior. O homem é o centro de todas as coisas. O secularismo, que não é o ateísmo, que nega a existência de Deus, mas é aquele que ensina assim, ó, a gente quer uma religião, mas do nosso jeito, da nossa forma. E acaba que leva muito para o lado material, muita questão da riqueza, daquilo que é palpável e etc. E tem o comunismo, que foi um dos maiores perseguidores do cristianismo, existe em alguns lugares a ideia do comunismo, que tem na sua base o ateísmo. Tem o cientificismo, e a gente tem que pensar muito nisso, porque a gente tem que ver o estudo da ciência, ciência e fé, a gente acha que se chocam, mas não. Talvez ciência e religião, talvez a falsa ciência, a falsa religião. Porque se nós cremos na Bíblia, que ela é a palavra de Deus, e ela diz que existem duas revelações de Deus, a criação e a escritura. Se o cientista estuda a criação, e se o Deus que fez a criação, que construiu tudo, e o Deus que revelou a Bíblia é o mesmo Deus, então não há nenhuma contradição aí. Então não temos medo de estudar a ciência. Biblicamente, Deus nos dá a inteligência para buscar o conhecimento cada vez mais e certamente não vai se chocar com as escrituras. Existe também o que nós chamamos de cosmovisão tribal. Ela é bastante abrangente, porque ela envolve o politeísmo, que é a ideia de vários deuses, poli, vem de vários, teísmo, de Deus, ou deuses, o animismo, que atribui ânimo a seres inanimados, que nós consideramos, né?
Existe o primitivismo, o culto aos ancestrais, o culto à natureza, e essa cosmovisão é adotada por povos de quase todo mundo. Por quê? Nós vamos ver tanto em culturas primitivas como também em culturas civilizadas a presença da cosmovisão tribal. Nós podemos ver, sabe onde? No Japão, na China, que muitos realizam o culto aos ancestrais. A gente pode ver também na Índia, a gente pode ver tribos indígenas e etc. E até culturas civilizadas aqui do nosso país. Eu que sou da capital aqui de Brasília, a gente ouve falar até de professores universitários que seguem essa cosmovisão, que seria a cosmovisão tribal. Tem também a cosmovisão monista. Ela é adotada pelos os antigos egípcios e também atualmente pelo hinduísmo, que é muito forte lá na Índia. Todavia a Índia tem outras religiões, como o islamismo, tem o budismo e tem o cristianismo, tanto na ala protestante como na ala católica, etc. O monismo a gente vai ver no budismo também. Alguns vão dizer que o budismo é mais filosofia do que religião. E essa cosmovisão ela pode ser resumida assim: Brahma é o absoluto indescritível, ele é a única realidade cognoscível. E tudo mais é ilusão, que chama de Maya. Monista vem da ideia de mono, e tem esse sentido de um só. Então, o Brahma ele é o absoluto indescritível. E tudo o resto é ilusão. Tem também a cosmovisão chinesa, que nós podemos citar, de uma nação, que de acordo com essa cosmovisão, o homem, a natureza, são inseparáveis. Um depende do outro. Dentro e fora do contexto funcional do universo, esse relacionamento está tudo voltado ali ao destino do homem, a uma ordem eterna, que ele chama de Tao, que significa literalmente caminho. Vocês vão ver, por exemplo, em palavras como tem o taoísmo, que é essa filosofia ou religião. Tem também a palavra sul-coreana, ou coreana, taekwondo, que vem de Tao, também a ideia de caminho. Taekwondo já é uma arte marcial. Então, Tao significa literalmente caminho, estrada, trilha. Então, no sentido mais amplo, significa o quê? Que é uma lei, uma doutrina, uma ordem, uma verdade. O homem e a natureza são uma só unidade, ambos têm origem comum, seguem os mesmos passos, se subordinam à mesma lei. No cristianismo a gente vê que não. Deus criou todas as coisas e criou o ser humano separadamente. Aliás, Deus criava pelo poder da sua palavra, mas o homem fez com as próprias mãos, mostrando que o ser humano é a coroa da criação. Então, o ser humano e a natureza não são a mesma coisa. São criaturas de Deus, mas são distintas e também diferem fundamentalmente, essencialmente, do próprio Criador. Que nós vamos ver, por exemplo, o panteísmo, que mistura Deus e a natureza, seria a mesma coisa. No cristianismo, Deus é o Criador e a criação foi feita, não é eterna. A gente vê também a cosmovisão monoteísta. Mono, teísta vem de Deus, que é só um Deus. O cristianismo não é a religião exclusiva monoteísta. Nós vamos ver que o monoteísmo é a cosmovisão adotada basicamente pelos muçulmanos, pelos judeus e cristãos. Todos eles reconhecem um Deus supremo, criador do homem e da natureza, porém independente dela. Só que o cristianismo difere por conta da crença na doutrina da Trindade, no Deus Pai, no Deus Filho, no Deus Espírito. O judaísmo e o islamismo não creem na doutrina da Trindade. Então, de acordo com a cosmovisão monoteísta, a comunhão do homem com Deus ela é possível, sendo que o homem se torna um servo de Deus. O cristianismo vai diferir, por quê?
Porque para chegar até esse Deus, o Deus Pai, é preciso passar pelo Deus Filho. E para trilhar esse caminho, para chegar até o Deus Filho, precisa do Deus Espírito para regenerar o coração do pecador. Aí nós vamos pensar agora num outro ponto que é muito importante para o nosso estudo, que é o missionário e as diferenças transculturais. A ideia de transcultural é de transpor uma cultura. Bom, nós vamos perceber que o conhecimento das diferenças culturais entre os povos da Terra é de grande importância para quem se dispõe a trabalhar no campo missionário. Em alguns países, os homens beijam a face e às vezes até a boca ao se cumprimentarem, pois este comportamento faz parte da etiqueta social dessas culturas. No Brasil, isso seria visto de uma forma bem estranha. Então, existem gestos, palavras que precisam ser estudadas. Eu já vi, por exemplo, um missionário estava no país de língua espanhola e falou assim: eu estou aqui embaraçado. A ideia embaraçado, ele queria dizer que estava meio perdido lá na feira. Na verdade, embaraçada quer dizer grávida. E existem gestos que num país pode ser normal e em outros países pode significar algo obsceno, pra você ter uma ideia. Tem um filme, aliás, acho que se não me engano são 3 filmes, Os Deuses Devem Estar Loucos, que mostra o choque de cultura primitiva e cultura civilizada, e é interessante, de civilizados indo até a cultura primitiva e da cultura primitiva indo até os civilizados, e há todo um choque, a forma de cumprimentar, de conversar, de se vestir e etc. Então isso é muito importante para a nossa cultura. Tem palavras em português aqui no Brasil que seriam palavrões e lá em Portugal não. Então são coisas que a gente tem que pensar e conhecer da cultura a qual nós queremos alcançar com o Evangelho. Ainda falando sobre o missionário e as diferenças transculturais, o missionário ele deve estar psicologicamente preparado para qualquer diferença transcultural e não se escandalizar se for beijado por um homem. Isso aconteceu comigo num país aqui da América do Sul, só que isso era um costume familiar, de dar um beijo no rosto. Então quando eu desci do avião, uma pessoa desse país veio me cumprimentar e me deu um beijo no rosto. O irmão que estava comigo, que também é desse país, ele olhou para mim: não, fique tranquilo, isso aqui é só uma forma que ele está dizendo: sinta-se em casa, você faz parte da nossa família aqui, durante os dias que você ficar aqui no nosso país. Então, se você estiver em país que tem esse costume, como a Rússia, a França e países árabes, isso vai ser normal. Então, o missionário ele deve conhecer e respeitar os costumes do povo da cultura-alvo, senão a missão dele vai falhar. Os gestos podem ter certos significados diferentes em cada cultura. Então, é uma coisa que tem que pensar. E pelo desconhecimento da língua, das instituições, dos costumes, dos valores, das crenças e da cosmovisão do povo-alvo, da cultura-alvo, o choque cultural ele tem sido a causa principal do desânimo de muitos missionários do campo. Vamos pensar um pouco sobre o choque cultural. Ao perceber as diferenças comportamentais do povo de uma cultura, muitos são tomados assim, de um sentimento de desorientação, de desilusão, que chega até levar algumas pessoas a quererem desistir e de voltar para casa, desistirem do campo missionário. O choque cultural ele é importante, que já vi casos de missionários que sofreram choque cultural quando voltaram. Conheço uma missionária que, após um ano, numa cultura totalmente diferente, no caso da cultura da Ásia, ela quando voltou ao Brasil que ela sentiu um choque enorme. E é interessante que ela disse que quando chegou ao Brasil, na primeira noite, ela ficou esperando a terra tremer, porque o lugar onde ela estava no Japão tinha muitos terremotos, e ela achou estranho aquilo ali. Então, assim, essa reação ela é até normal de ver a diferença cultural.
porque afinal os conceitos, os comportamentos são diferentes, às vezes é a língua que é diferente, totalmente diferente. Então isso faz parte do choque cultural. Mas à medida que o missionário vai aprendendo a língua, vai vendo o comportamento, estudando os costumes, à medida que ele vai aceitando o tipo de alimentação, ele vai se aderindo à nova cultura. A gente vê uma cultura muito forte, assim, diferente da nossa, seria a indiana, a tailandesa, tanto questão de alimentação, de idioma, de um modo geral a cultura é bem diferente. Só que às vezes a gente pensa, mas se a gente for num país aqui vizinho, tem muita diferença, até dentro do nosso próprio país, de norte a sul do nosso país, a gente vai ver muitos costumes, culturas, formas de falar. Eu estava conversando com um amigo, ele é militar, e ele falando para um subordinado, você pega as coisas maneiras e coloca ali. Só que eles usam uma linguagem carioca, maneira é uma coisa bem legal, boa. O outro entendeu maneira é coisa leve. Né? Então, são coisas dentro do nosso país que a gente também precisa estudar. Então, assim, os sintomas desse choque eles vão desaparecendo com o tempo, ou às vezes vão demorar, outros vão permanecer por muito tempo, mas a questão a aceitação, a compreensão vai ajudar muito nesse processo do choque cultural quando o missionário sofre. Ainda sobre esse tema, a comunicação e as transações comerciais com o povo-alvo se torna possível quando você vai conquistando também amigos, vai fazendo amizades, ele vai ajudando nesse estágio que o missionário precisa para se tornar biculturado, duas culturas, a cultura dele e a cultura que ele está inserido agora. Então isso ele vai fazer com que ele se sinta bem, como se estivesse no seu próprio país, na sua própria casa. Ele vai perceber que o choque cultural, que é uma barreira, vai desaparecendo. Isso acontece enquanto o missionário vai absorvendo a cultura. E ele começa a pensar, ele começa a falar, a se comportar como alguém que pertence àquela cultura. Quais são alguns choques do choque? Quais são alguns sintomas do choque cultural? A gente pode citar uma coisa interessante, que o Larry Page, que escreveu o livro Missiologia, a Missão Transcultural da Igreja, pela editora Vida, lá na página 115, ele diz algo bem interessante sobre alguns sintomas. Primeiro ele fala sobre a sensação de desorientação, incômodo, ansiedade, nervosa, especialmente por não conhecer a língua do povo. O desejo de ficar só, isolado de qualquer grupo ou reunião do povo local. Eu posso citar, nos slides a gente vai dar várias citações de livros e de filmes. Tem um filme do William Carey, em inglês, que foi para a Índia, que trabalha bem isso, principalmente a esposa dele que teve muita dificuldade em lidar com a ideia da cultura. Um outro sintoma seria o desprezo pela cultura local, por não conhecer seus valores e motivos. Então a pessoa acaba desprezando a cultura do outro, né? E tudo isso, esse desprezo vem em consequência a falta de conhecimento dos valores e motivos da outra cultura. Por exemplo, tem um casal de missionários, nós estudamos no seminário na época, eles foram para a Índia, e essa missionária, o cabelo dela é bem cacheadinho e loiro. Então lá na Índia o cabelo é liso, né, e preto, e dela era cacheado e loiro. Isso chamava muita atenção das pessoas. E ela escrevia e se alimentava com a mão esquerda. E lá no local onde já estava, eles não costumavam se alimentar com talheres, mas com a mão direita, porque a esquerda, no caso, eles não usavam papel higiênico, então a esquerda serviria para limpar. Só que os missionários eles usavam o papel higiênico, vamos dizer, mas a missionária ela comia, se alimentar com a mão esquerda, então para aquela cultura o pessoal se chocava com aquilo, né? É uma coisa interessante para pensar. Sobre o choque cultural e seus sintomas, também existe a perda da visão espiritual, que é a diminuição da fé, da esperança em cumprir seus objetivos missionários. Nós podemos citar também a incerteza da chamada para missões. Muitos missionários começam a questionar até o próprio chamado. Será que sou chamado mesmo? Por que estou passando por isso? Isso não tem a ver com chamado. Isso faz parte mesmo
do choque cultural. Tem a sensação de fracasso, de autodesprezo, que isso pode acarretar muito na vida do missionário. Bom, então a gente vai ficar por aqui. A gente comentou um pouco sobre cosmovisão, a importância de conhecer a cultura-alvo e a questão do choque cultural. No próximo vídeo, nós já vamos ver, que já na reta final, a questão do etnocentrismo. Nós vamos pensar bem, refletir, e lembrando, os nossos slides que vão estar disponíveis para os alunos, lá tem tudo isso que a gente está falando. Estou aqui falando com vocês, falando para vocês, estou com a tela do meu computador, seguindo a ideia desses slides e explicando para vocês. E lá nos slides vocês vão ter a citação, a sugestão de vários livros e filmes sobre missões. Deus abençoe a todos, um forte abraço.